Imagine bilhões de reais que poderiam ser usados para melhorar hospitais, escolas e segurança pública, simplesmente evaporando no balanço das estatais brasileiras. O que já era um peso para o Brasil, acaba de se tornar o maior rombo já registrado na história. Sob o governo Lula III, as estatais alcançaram a incrível marca de 7,2 bilhões de déficit. E isso é apenas a ponta do iceberg. Como o superávit de mais de 32 bilhões do governo anterior se tornou um rombo de quase 10 bilhões se somarmos os números desse ano e do ano passado. Nos próximos minutos, você vai entender como a gestão das empresas públicas se tornou um dos maiores fardos para o Brasil. Vamos desvendar os números porque isso está impactando diretamente a sua vida. E o mais importante, será que isso tem solução? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre o que significa ter uma estatal no Brasil. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo. As estatais nasceram com um propósito nobre: desenvolver setores estratégicos, como energia, infraestrutura e telecomunicações. Na década de 1950, o governo de Juscelino Kubitschek apostou em grandes empresas públicas para acelerar o crescimento e fortalecer a nossa economia. No entanto, com a crise da dívida externa nos anos 80, esse modelo revelou suas falhas. Muitas estatais se tornaram ineficientes e passaram a acumular prejuízos significativos. Nos anos 90, o governo deu início a uma onda de privatizações para conter essas perdas e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, como foi o caso da Telebrás, um exemplo que exploraremos em breve. Nos anos 2000, com a chegada do governo Lula, o Brasil deu um passo para trás e voltou a usar as estatais como ferramentas políticas. Empresas como a Petrobras foram administradas com base em interesses de curto prazo, e o resultado foi desastroso. Um exemplo claro foi durante o governo Dilma, quando a Petrobras manteve artificialmente preços baixos para os combustíveis, a fim de controlar a inflação. Essa política resultou em um prejuízo de 21,6 bilhões de reais em 2014 e gerou uma dívida colossal que transformou a Petrobras na petrolífera mais endividada do mundo, com um passivo de 500 bilhões de reais. Em 2024, a história parece se repetir e os números mostram que as práticas do passado estão longe de ser superadas. A Operação Lava Jato expôs um vasto esquema de corrupção na Petrobras, que envolvia propinas, superfaturamento de obras e desvios que drenaram mais de 42 bilhões dos cofres públicos. Conhecido como Petrolão, esse escândalo abalou não apenas a estatal, mas toda a economia brasileira, e levou figuras de alto escalão antes consideradas intocáveis para a prisão. Entre os condenados estava o próprio presidente Lula, que cumpriu 580 dias de prisão sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, até ser libertado por decisão do STF, que alegou que o julgamento deveria ter ocorrido em Brasília e não em Curitiba. Apesar dos inúmeros reveses sofridos pela Lava Jato, a operação demonstrou como as estatais foram usadas como moedas de troca política, com prejuízos pagos pela população. Esse uso político e a corrupção nas estatais deixaram marcas profundas, atrasando investimentos em infraestrutura e na produção, o que resultou em projetos superfaturados e inacabados, como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima. Em 2016, como resposta aos escândalos de corrupção, surgiu a Lei das Estatais, sancionada
por Michel Temer. A lei teve como objetivo proteger empresas públicas brasileiras da influência política, impondo requisitos rigorosos para nomeações de executivos e conselheiros. Entre esses requisitos estavam experiência mínima de 4 anos no setor e a proibição de indicação de pessoas ligadas a partidos ou campanhas políticas nos últimos 36 meses. Em 2023, um único ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu parcialmente algumas dessas exigências, permitindo que o governo Lula realizasse nomeações que não atendiam aos critérios originais da lei, incluindo pessoas com vínculos recentes a partidos políticos. Essa decisão facilitou a indicação de nomes de confiança do PT para cargos em estatais estratégicas, como Petrobras e BNDES, revertendo parte dos avanços conquistados pela lei. No entanto, após pressão pública e judicial, o STF revogou essa suspensão, restabelecendo integralmente as restrições da lei das estatais. Apesar disso, o governo Lula conseguiu manter e até expandir indicações políticas em estatais estratégicas, garantindo a permanência de aliados em cargos-chave das estatais. Essa decisão gerou críticas, pois deixam as estatais vulneráveis à influência política e aos interesses partidários, justamente o que a lei das estatais buscava evitar. E agora, o país amarga o recorde de um rombo histórico nas estatais. Vamos agora entender como as empresas públicas funcionam em outras partes do mundo. O que podemos aprender com os casos de sucesso e fracasso fora do Brasil? Nos Estados Unidos, empresas em setores estratégicos são privadas e altamente reguladas. A ExxonMobil, por exemplo, opera com altos padrões de eficiência e inovação, mas sob uma rígida regulação governamental para garantir transparência e responsabilidade. Na Europa, encontramos empresas públicas que competem em eficiência com o setor privado. A EDF, do setor de eletricidade da França, é um exemplo de estatal que busca lucro e opera com foco em resultados, garantindo serviços de qualidade e inovação. Na Coreia do Sul, estatais convivem com gigantes privados, como a Samsung e a Hyundai. Mesmo empresas públicas operam com objetivos de eficiência e inovação para competir globalmente. E por fim, a estatal PDVSA da Venezuela, que já foi uma das maiores petrolíferas do mundo, hoje enfrenta infraestrutura precária e queda de produção. O que começou como um sonho de independência e crescimento acabou se tornando um desastre, com preços artificialmente baixos e filas quilométricas para abastecimento. Comparando esses casos, fica claro que o Brasil está perigosamente próximo do modelo venezuelano, onde as estatais se tornaram um peso para a economia. Agora vamos conhecer um caso de sucesso, a privatização da Telebrás. A Telebrás foi privatizada em 1998 e o setor de telecomunicações experimentou uma verdadeira revolução. O Brasil tinha 20 milhões de telefones fixos e 7 milhões de celulares. 10 anos depois, estavam em operação 38 milhões de linhas fixas e, pasmem, 150 milhões de celulares. Enquanto o setor de telecomunicações avançou, áreas ainda sob o controle estatal, como saneamento, seguem enfrentando desafios enormes. Hoje, quase metade dos brasileiros ainda não tem acesso a esgoto tratado, uma prova de que o modelo de gestão precisa ser repensado. Se queremos evitar que o Brasil siga os passos da Venezuela, precisamos de mudanças reais na gestão das estatais. Aqui estão 4 propostas para transformar esse cenário. Privatizações. Privatizar setores com déficits recorrentes e baixa eficiência, como o de saneamento, pode reduzir significativamente a carga fiscal sobre o Estado,
além de potencializar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Com essa mudança, é possível atrair investimentos privados, melhorar a infraestrutura e ampliar o acesso da população aos serviços essenciais, o que contribui para o desenvolvimento social e econômico do país. Autonomia administrativa e contratos de gestão. Estabelecer contratos de gestão com metas de desempenho claras e premiar executivos por resultados alcançados pode minimizar interferências políticas, promovendo uma cultura de alta performance nas estatais. Rigor e independência para auditorias e fiscalizações. Isso é essencial para evitar fraudes e escândalos, como aqueles que aconteceram durante anos na Petrobras, garantindo o cumprimento de leis, regulamentos, normas e promovendo a ética e integridade na atuação empresarial. Reduzir a interferência política. Impedir nomeações políticas e adotar uma gestão técnica pode tornar as estatais mais eficientes. Como podemos perceber, as estatais foram criadas para impulsionar o Brasil, mas sem reformas profundas e uma gestão profissional, elas podem acabar afundando o país. Nosso futuro está em jogo e só com reformas reais iremos mudar esse cenário. A decisão é nossa. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quer saber mais sobre o Movimento Grita? Clique no link na descrição e descubra como você pode fazer parte dessa iniciativa.